Olá, boa noite. Eu sou José Lucas Sena da Silva, sou psiquiatra e vim, a pedido do professor George, responder alguns questionamentos sobre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade histriônico. Vamos começar pelo primeiro questionamento. Como você percebe a comunicação não verbal da pessoa com transtorno de personalidade borderline e histriônico? Talvez essa seja a grande sacada do terapeuta, do psiquiatra que acompanha esses pacientes com transtornos de personalidade. E além do que o paciente fala, e além do que a família traz, caçar pistas colaterais, inclusive na comunicação não verbal do paciente, para fazer um diagnóstico acurado. Então, por exemplo, esses pacientes com esses transtornos de personalidade frequentemente referem sintomas depressivos e ansiosos. E sim, eles estão em maior risco de ter um episódio depressivo ou um transtorno ansioso comórbido. Contudo, como terapeuta, como psiquiatra, a gente precisa avaliar se esses sintomas ocorreram no contexto, por exemplo, no caso do transtorno borderline, de um baixo limiar de frustração ou instabilidade emocional. Então, a gente vai tentar flagrar essas pistas na comunicação não verbal do paciente. Por exemplo, no caso do paciente com transtorno de personalidade borderline, esses pacientes costumam apresentar uma instabilidade emocional importante, um baixo limiar de frustração, impulsividade, exposição a risco. Então, na conversa com ele, você vai tentar avaliar se esses sintomas surgiram dessa instabilidade emocional. Frequentemente, vocês vão tentar flagrar naquela avaliação se esse paciente se encontra com este grau de instabilidade emocional. Outra coisa que é muito importante também na comunicação não verbal do paciente, borderline, por exemplo, é que existe esses pacientes normalmente cursam com instabilidade de afeto. Então, ao mesmo tempo em que eles podem se conectar emocionalmente de um modo muito abrupto e rápido e exagerado, ao mesmo tempo eles podem se frustrar e de repente aquela pessoa ser completamente vilanizada por eles. Isso pode acontecer também com você enquanto psiquiatra ou terapeuta. Então, muitas vezes, na comunicação não verbal, você avalia se eventualmente algo que você disse frustrou esse paciente, ele começou a reagir de um modo, enfim, diferenciado por conta disso, tá? Enfim, no caso do paciente com personalidade histriônica, isso é mais importante ainda. Os pacientes histriônicos costumam apresentar uma frequente busca de atenção. Então, eles têm uma alta dramaticidade e teatralidade. Então, vocês vão fazer essa leitura não verbal. Se aquilo que é relatado pelo paciente não está com tintas muito dramáticas, digamos assim, ou se apresenta uma alta teatralidade, uma tentativa de te mobilizar enquanto profissional para aquele sintoma que ele está apresentando. Então, por exemplo, eu lembro muito de uma paciente que eu atendi histriônica e que, quando eu fui chamá-la na recepção, ela estava com os cabelos completamente desgrenhados, deitada na escada, mesmo havendo cadeiras em que ela poderia sentar na recepção. Quando ela entrou no consultório, e eu já antecipava que ela ia dizer isso, ela tentou me dizer que ela estava muito deprimida, mas era muito claro a tentativa dela de tentar me mobilizar e me fazer compreender de um modo bem dramático, digamos assim, de que ela estava deprimida. Então, essas são algumas das pistas não verbais que a gente observa nesses pacientes com transtorno de personalidade.